Paz do Senhor Jesus, meus amados irmãos, louvado seja o nome do Senhor. Voltamos então para mais uma leitura diária, correspondendo à lição de número 10, a sutileza contra a prática da mordomia cristã. E hoje a nossa leitura diária se encontra em dois textos. O primeiro está no Salmo 24, e o versículo 1, versículo bem conhecido, né? Que diz que do Senhor é a terra e toda a sua plenitude, e também o mundo e os que nele habitam. E o outro texto está em Atos dos Apóstolos, capítulo de número 17, Atos dos Apóstolos, capítulo de número 17, versículo 24, Paulo aí em Atenas, né? No Areópago. E Deus fez o mundo e tudo que nele existe, sendo ele Senhor do céu e da terra, não habita em santuários feitos por mãos humanas. Então, o título diz: Deus pertence ao mundo e tudo o que nele há. Então, quando nós contribuímos, nós reconhecemos, quando nós dizimamos e ofertamos, nós reconhecemos essa soberania de Deus sobre todas as coisas. Louvado seja o nome de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. É um reconhecimento público, claro, evidente, de que Deus é soberano. No tópico de número 3, meus amados irmãos, nós vamos falar sobre a doutrina bíblica da mordomia cristã. Primeiro, Deus, o Criador e Provedor. O primeiro princípio básico da doutrina da mordomia cristã está no fato de que Deus é Criador e Provedor de tudo. Do Senhor é a terra e toda a sua plenitude, que foi o texto que acabamos de meditar. O Deus que fez o mundo e tudo o que nele há, sendo o Senhor do céu e da terra. Atos 17, 24, que nós meditamos também. Tudo que existe no mundo, incluindo todas as suas riquezas, foi criado por Deus. Tudo de bom que existe provém dele. É Deus, portanto, a fonte de qualquer riqueza, porventura o homem venha a possuir. Esse princípio é claramente ensinado por Moisés. Lembre-se do Senhor teu Deus, porque é Ele que te dá a força para conseguir riquezas. Deuteronômio 8,18. Assim, o sábio Salomão sabia que a bênção do Senhor é que enriquece. Provérbios 10, 22. Ser dizimista e ofertante nada mais é do que reconhecer que o Senhor é a fonte provedora de tudo. Isso fica evidente também lá em 1 Crônicas, capítulo de número 29, quando Davi ele levanta uma oferta, até mesmo para a construção do templo, porque Davi foi um grande contribuinte. Ele não foi o construtor foi o seu filho Salomão, mas ele foi um grande contribuinte. E ele falou: Senhor, nós voluntariamente damos, porque de ti recebemos, porque a ti pertence tudo. Então fica claro que ali Davi, quando ele estava ofertando, ele reconhece a soberania de Deus, o poder de Deus, sobre tudo e sobre todos. Da mão dele recebemos, por isso que ofertamos e dizimamos. 2. O homem como dispenseiro e administrador das coisas de Deus. Outro princípio igualmente importante no que concerne a mordomia cristã está no fato do homem ser dispenseiro das coisas que Deus criou. Esse fato já aparece no início da criação, quando Deus criou no jardim do Éden e pôs o homem para cuidar dele. Para se compreender a mordomia bíblica, se faz necessário saber que somos dispenseiros e administradores daquilo que Deus nos deu. No Novo Testamento, o apóstolo Paulo trata desse assunto numa esfera ministerial, que os homens nos considerem como ministros de Cristo e dispenseiros dos mistérios de Deus. Somos dispenseiros, não somos donos. Quando usamos esse princípio para todas as áreas da vida, experimentamos o cuidado e o zelo de Deus. Escrevendo aos Coríntios, o apóstolo Paulo advertiu aos injustos que os injustos não herdarão o reino dos céus. Ele põe na lista como sendo injustos os imorais, os idólatras, os adúlteros, os efeminados, os homossexuais, ladrões, bêbados e avarentos. A avareza também é um pecado gravíssimo. O avarento será excluído do céu. O apóstolo advertiu a Timóteo que o amor do dinheiro é a raiz de toda espécie de males. Então nós temos que entender o seguinte: tudo que Deus nos deu, tanto numa esfera material, como também numa esfera ministerial, dons espirituais, foi para que nós fôssemos bons administradores, bons dispenseiros de Deus. Porque haverá um dia em que o próprio Deus pedirá conta, como está lá na parábola do mordomo infiel, né?
presta-me conta da sua administração. E então, tem um louvor que eu gosto muito dele, que ele fala assim, ó, a minha vida não vale a pena ser vivida se eu não ganhar pelo menos um. Minha história não vale a pena ser contada se eu não ganhar pelo menos um. Meu dinheiro de nada adiantou se eu não ganhar pelo menos um. Meus talentos não vale a pena ser lembrados se eu não ganhar pelo menos um. Então, o foco está aqui. Deus nos concede para que possamos administrar. Um exemplo claro disso é quando Paulo fala aos Efésios sobre as características de uma nova criatura em Cristo. Ele vai falar lá que morre o velho homem com seus desejos e concupiscências, nasce a nova criatura, criado em justiça e em santidade. Aí Paulo começa a descrever. A primeira coisa que ele diz é: quem roubava não roube mais, antes trabalhe, sabendo também repartir com aqueles que têm necessidade. Isso é uma boa administração. Isso vale para todas as esferas da vida. Então, se nós somos avarentos, se nós recebemos, o dinheiro do nosso trabalho, as nossas finanças, e não pensamos na obra de Deus, e não pensamos no reino de Deus, e não pensamos em semear no reino de Deus, de certa forma, a avareza está entrando no nosso coração e nós temos que entender que a avareza é um pecado que exclui a pessoa do reino de Deus. Mas a gente pode voltar atrás, olhar para o reino de Deus e procurar sermos generosos, sermos voluntariosos, dizimarmos e ofertarmos, porque nós não estamos fazendo isso para o bem do homem, nós estamos fazendo isso para o bem do reino de Deus, para que a palavra de Deus alcance cada vez mais pessoas e mais pessoas sejam assistidas também. Como Paulo fala lá, que a oferta, a contribuição é um serviço que se faz aos santos, lá em 2 Coríntios, capítulo de número 9. Amém? Deus abençoe a sua vida, Deus abençoe a sua família e amanhã nós retornaremos com a conclusão da nossa lição. Deus abençoe em nome de Jesus.